Olá, hoje nós falaremos a respeito do plano cartesiano e vamos dar início ao estudo de função, ok? Plano de coordenadas cartesianas, né? É um conjunto de duas retas, como você observa aqui, que se interceptam, se cortam em apenas um ponto, esse pontozinho aqui, que é chamado de origem. E aqui nesse ponto, você tem a formação de quatro ângulos de 90 graus, ângulos retos. Aqui na horizontal, você tem o eixo X, ou também conhecido como abscissa. E na vertical, você tem o eixo das ordenadas, é o eixo Y, tá? Tanto o eixo X como o eixo Y, pessoal, eles são numerados pela reta dos números reais. Então, todo número que você imaginar, você encontrará tanto no eixo X como no eixo Y, certo? Por motivo didático, aqui a gente só coloca os números inteiros, mas tem um local aqui por 0,5, por 3 quartos, por raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, tanto os números positivos como negativos, né? Então, como você observa, aqui é a origem do plano cartesiano. Então, para cima, você tem os valores de y que são positivos. Abaixo de zero, você tem os valores negativos. No eixo X, você tem no lado direito, você tem os valores positivos e no lado esquerdo do zero, você tem os valores negativos. Tá? Então, essas duas retas, elas dividem o plano em quatro quadrante, no sentido anti-horário. Então, aqui, você tem aqui primeiro quadrante. Observe que nesse primeiro quadrante, os valores de x e os valores de y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo, o y continua positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo, o y também é negativo. E no quarto quadrante, o x volta a ser positivo e o y passa ou continua sendo negativo, tá? Então, para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano ele é usado em várias áreas do conhecimento e ele tem como finalidade desenhar ou construir gráficos. Então, vocês vão localizar os pontos, tá? E depois que vocês localizarem esses pontos no plano, vocês vão ligar os pontos. E com isso, você vai ter a formação de um tipo de gráfico, um desenho, tá? Então, lá no fundamental, vocês estudaram equação de primeiro grau, equação de segundo grau, tá? Então, aqui no primeiro ano, vocês vão aprender a fazer o gráfico, o desenho, o formato, tá? O comportamento de cada uma dessas equações. Então, o ponto, ele é formado por duas coordenadas, sempre começando pelo valor de x. Então, cada ponto desse é formado primeiro por x, e depois vem a coordenada y. Então, isso é uma sequência universal. Qualquer local do mundo, tá? Você vai ter o ponto de forma xy. Aqui, nós temos o que a gente chama de origem do plano cartesiano, tá? É o ponto 0, 0. Então, quando vocês forem localizar o ponto, então você vai começar pelo x.
Então, observe aqui no ponto A. Ó, o x é menos 9. Então, você vem aqui, ó, 0, menos 1, menos 4, menos 5, até o que o menos 9. Chegou no menos 9, você olha, se o y for positivo, você sobe. Se o y for negativo, você desce. Então, repetindo, ó, você vem aqui ó, do 0 até o menos 9 no eixo x, e depois sobe até o 4, tá? No eixo y. Então, aqui está o ponto A. Menos 9 e 4. Aqui, ó, menos 9 e 4. Vamos para o ponto B. Então, começando de novo pelo x. Ó. Então, o x é positivo, então você vai para o lado direito. Ó. Vai do 0 até o 8. Tá? Agora você olha o y. Então, o y é 3. Então, você sobe aqui até o 3. Está aqui, ó. 3. Então, aqui está o ponto B, ó. 8 e 3. Tá? Observe esse ponto C. Ele não tem valor do x. Ele tem só o valor do y. Então, esse ponto ele vai ficar no eixo y. Por quê? Porque ele só tem valor de y. Então, você vai lá no menos 3 ó, e marca o ponto. Então, está aqui o ponto C. Ó. Então, aqui é 0 menos 3. Ponto D. Menos 4. Então, agora você vai para o lado esquerdo, ó, até o menos 4. Agora, como o y é negativo, então você desce até o menos 9. Ó. Tá aqui, ó. Está aqui o ponto B. Ou seja, menos 4, menos 9. Observe o ponto E. O ponto E, ele só tem o valor do x. Então, ele vai ficar no eixo x. Então, você vai, ó, no 8, no eixo x, aí marca o ponto. Então, está aqui o ponto E. Ok? Vamos para a função. Tá? A função, ela está relacionada ao plano cartesiano. Tá? Então, função é uma equação, tá? Ou fórmula. Tá? Então, você viu lá no fundamental, fórmula para o quadrado, fórmula para o retângulo, fórmula para o triângulo, fórmula para várias coisas. Na física, você viu fórmula da velocidade, fórmula do espaço, então tudo aquilo lá é função. Tá? Então, a função, o que ela faz? Ó? Ela pega o valor de x, ó, aí você atribui a uma equação qualquer, você coloca o valor de x ou na equação ou na fórmula, faz o cálculo, aí você vai ter o valor do y, certo? Então, esse resultado final aqui, ó, você pode chamar de y ou pode chamar f de x, tá? Então, todas as equações que vocês viram, tá, na matemática, na física, que vocês estão vendo na química do primeiro ano, na física do primeiro ano. Então, onde tiver fórmula, aquilo lá é tudo função. Tá? Então, vocês vão sempre atribuir, substituir o x por um determinado valor, vai fazer um determinado cálculo, ou seja, vai resolver uma determinada expressão numérica, tá? E o resultado final vai ser o y ou vai ser o f de x. Então, com esse x que você vai substituir e esse y que você vai obter, vocês vão fazer um ponto, tá? Que vão colocar no plano cartesiano, como a gente viu ainda há pouco, e depois, ligando a todos os pontos, você vai ter um determinado desenho, tá? Elemento de uma função. Então, aqui você tem a notação de função. Isso aqui, ó, você lê função de A em B. Então, você vai pegar o x do conjunto A, certo? E vai fazer a conta e vai encontrar um y no conjunto B. Então, esse conjunto A,
ele é chamado de domínio ou conjunto de partida, porque você parte dele para chegar no B. Por sua vez, o B é chamado de contradomínio ou conjunto de chegada. Então, você vai partir do domínio, vai chegar no contradomínio, tá? Aqui está um exemplo, ó. Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, tá certo? E a função vai ser como? De A para B. Então, eu vou pegar aqui, ó, para ser x, o 1, o 2, o 3 e o 4. Vou substituir na função, na equação, que é essa aqui, ó. Tá? Vou tirar esse x, ó. Primeiro, vou colocar o 1, tá aqui, ó. Depois, vou colocar o 2. Depois, vou colocar o 3. Depois, vou colocar o 4. Tá? Então, ó, se eu partir do 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, tá? Então, esse 2 aqui é o nosso y. Então, nós dizemos que o 2, esse 2 aqui, ó, é a imagem do 1. Por quê? Porque o 1, ele vai flechar o 2, certo? O 2 é o resultado do cálculo obtido quando eu usei o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Quando eu botar x igual a 2, ó, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Então, ó, a imagem do 2 é 4. Quando eu colocar o 3, ó, tá aqui, ó, x igual a 3, ó, tá. 2 vezes 3, 6. Então, a imagem do 3 é o 6. Tá? Quando eu substituir o 4, eu vou ter 2 vezes 4, 8. Tá? Então, o 8 é a imagem do 4. Tá? Então, ó, você partiu do conjunto A, tá? Então, o conjunto A é o domínio, você representa por DF, tá? Então, o conjunto A, ele será o domínio. Você chegou no conjunto B, tá? Então, olha para cá, ó. Partiu do A, chegou no B. Então, o B, ele é o contradomínio. Você representa por CDF. Tá? Você nota que no conjunto B tem elementos que são flechados e tem elementos que não são. Tá? Portanto, esses elementos que são flechados, ó, eles representarão o nosso conjunto imagem. Certo? Você pode representar por IMF. Certo? São os elementos flechados. E esses que sobram aqui, ó, são simplesmente elementos do contradomínio. Então, repetindo, ó, o domínio é o conjunto A, contradomínio é o conjunto B, elementos flechados são ou representarão o conjunto imagem, que é 2, 4, 6 e 8, ok? Definição de função. Olha, para cada elemento do domínio, existe uma única imagem. Então, aqui, pessoal, você deve entender duas coisas. Ó. Que no conjunto A não pode sobrar, porque ele está dizendo aqui cada. Então, esse cada quer dizer todo elemento. Então, todo elemento existente do A deve estar flechando alguém aqui, ó, tá? E outra coisa. Cada um desses elementos só pode flechar um único elemento. É aquela ideia, se você se olha ao espelho, você só se vê uma vez. Né? Não tem um espelho, a não ser se é aquele espelho mágico, que você olha no espelho e você vê duas caras, certo? Então aqui, ó, nós temos a representação de um diagrama de função. Não sobrou nenhum elemento no conjunto A, ó. Esse elemento só flecha um daqui, esse também só flecha um, esse também só flecha um. Então, quer dizer, cada elemento desse aqui só tem uma única imagem. Então, aqui é uma função.
tá? Aqui também, ó, é função. Veja bem, ó, não sobrou nenhum elemento no conjunto A. Olha, quantas imagens esse elemento tem? Ó? Ele só está flechando um. Ele só tem uma imagem. Esse outro elemento, ó, quantos elementos ele está flechando aqui? Só um. Tá? Esse outro, quantos elementos está flechando aqui? Também só um. Certo? Aí você pergunta. Então quer dizer que um elemento pode ser imagem de dois outros elementos? Pode. Né? Por exemplo, você viu lá no fundamental que 2 ao quadrado é 2 vezes 2 é 4. Tá? E que o menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 é também 4. Certo? Então isso aqui ocorre em funções do segundo grau, que tem x elevado a 2. Porque você vê que tanto o número positivo como o número negativo, eles possuem mesmo resultado quando elevado ao quadrado. Já aqui, ó, não é função. Por dois motivos. Não só por dois motivos. Ó. Sobrou esse elemento. Ó, esse camarada aqui, ó, ele se olhou ao espelho, não viu ninguém. Né? Então está sem imagem. E por sua vez, esse elemento aqui, ó, ele se olhou ao espelho, ó, ele viu duas caras, ó. Então não é normal. Então isso aqui não é função. Então repetindo, por que não é função? Porque sobrou esse elemento, tá? E também porque esse elemento aqui, ele tem duas imagens. Certo? Aplicação de função, ó. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um triângulo equilátero ao seu perímetro. Certo? Então, geralmente, a função ela já vem colocada na questão. Agora, existem situações, como essa aqui, ó, que você vai ter que fazer a função. Certo? Então, no caso, para você fazer a função relativa a esse problema, você vai ter que usar a definição de perímetro. Tá? Então, o que é perímetro? É a soma das medidas de todos os lados da figura. Agora, o que é um triângulo equilátero? Pessoal, equilátero quer dizer lados iguais. Então, toda figura que tiver o nome equi, esse prefixo equi, desculpa, significa que ela é uma figura regular, que ela tem todos os lados de mesma medida. Né? Então, triângulo equilátero é o triângulo que tem 3 lados de mesma dimensão. Então, está aqui, ó, para você obter o perímetro. Então, vou botar aqui, ó, f de x, tá? Que é a notação de função, vai ser soma o primeiro lado com o segundo lado com o terceiro lado. Então, a função vai ser 3x, certo? Outra aplicação. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$5 e ainda o valor de R$1,50 para cada quilômetro rodado. Então, determine a lei de formação. Então, ele pede para você escrever a função. Então, essa bandeirada aqui é aquele valor fixo que o medidor marca quando você entra. Então, você entra no táxi, você já paga R$5. Agora, esse R$1,50 é o valor que você vai pagar por 1 quilômetro. Então, ó, se você percorrer 1 quilômetro, então vai ser 1 vezes 1,5 mais R$5. Se você percorrer 2, vai ser 2 vezes 1,5 mais R$5. Se você percorreu 3 quilômetros, vai ser 3 vezes R$1,50 mais R$5. E se eu percorrer x, então vai ser x quilômetros vezes R$1,50 mais R$5. Certo? Então,
para você calcular, determine a lei de formação correspondente ao valor cobrado pelo táxi. Então vai ser essa aqui, ó, x vezes 1,5 mais R$5, tá? Aí ele pergunta qual o valor cobrado em uma corrida de 12 km. Então, olha, então você vai tirar o x, ó, vai estar 12, vai estar 12 aqui também. Então vai ficar 12 vezes 1,5. Então vai dar 18, né? Então como é que faz essa conta? 1 vezes 12, 12. E 0,5? 0,5 é a metade de 12, que é 6. Então 12 com 6, 18. Então você vai pagar R$18, tá? Pelos 12 km que você percorreu, mais R$5 da bandeirada. Então note que na hora de fazer a conta, você retira esses zeros que ficam após a vírgula, que é para não trabalhar com número decimal, tá? Aí depois que você fizer a conta, você devolve. Aí lembrando, ó, isso aqui é uma expressão numérica. Então, primeiro, você vai fazer a multiplicação, 12 vezes 1,5 dá 18. Depois da multiplicação, você vai somar. Portanto, o resultado, R$23. Seja a função f de R em R. Então, aqui, pessoal, quer dizer o seguinte, ó, que você pode substituir no x aqui, ó, qualquer número real que você imaginar. E que o resultado que você vai obter vai ser também um número real. Então, você não vai se preocupar com isso aqui, não. Você vai se preocupar apenas em substituir o x pelo valorzinho, ó, que está aqui dentro do parêntese. Então, aqui você vai calcular duas imagens. Ó, não vamos calcular a imagem do menos 6, não, que não tem nada a ver, né? A imagem do menos 6 tem nada a ver com a soma dessas duas imagens aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, ó, calculando a imagem do menos 2, ó, então vai ficar 4 vezes menos 2, mais e menos dá menos, 4 vezes 2 dá 8. Certo? Então, primeiro a multiplicação. Agora, veja que você tem aqui, ó, sinais iguais. Então, sinais iguais representam a soma. Então, você vai somar. Então, 8 negativos e 3 negativos são 11 negativos. De novo, agora, você vai trocar o x por menos 4. Então, mais e menos dá menos. 4 vezes 4, 16. Né? De novo, ó, sinais iguais. Soma, repete o sinal, menos 19. Certo? Então, ó, duas coisas. Ó. Você não pode fazer aqui, ó, menos por menos mais, né? Porque aqui não é multiplicação. Tá? Então, aqui você olha, ó, quando é que é a adição? Quando são sinais iguais. Mas, professor, com sinal de menos, a adição não quer dizer que é sinal de menos, sinal de mais, não. Quer dizer que são sinais iguais. Então, são sinais iguais, soma. Certo? E se for diferente, é uma diferença, é uma subtração. Certo? Então, aqui, ó, menos 16 com menos 3 dá menos 19. Certo? Então, a primeira imagem deu menos 11, a segunda imagem deu menos 19. De novo, sinais iguais, soma, menos 30. Certo? Agora, veja como é errado. Se você somar aqui dá menos 6, aí você vai ter 4 vezes menos 6 dá menos 24. Menos 24 com menos 3 dá menos 27. Ó. Tem nada a ver com menos 30, tá certo? Então, tome cuidado com essas coisas aí. Aplicação 4. De novo, ó, seja uma função f de R em R, uma função definida por f de x igual a x2 mais 4x. Então, aqui, pessoal, é aquela velha equação do segundo grau. Né? Ok? Então, você vai usar o menos 4. Aqui, ó, vai botar o menos 4 aqui e aqui, ó. Tá? Nos dois locais agora. Certo? E depois você vai fazer a mesma coisa com o 4. Então, olha, f de menos 4.
é menos 4 ao quadrado mais 4 vezes menos 4. Tá? Então, você vai ter, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, mais 16. E aqui, ó, mais 4 vezes menos 4, mais com menos dá menos, tá? Menos 16. 16 menos 16, 0. Tá? Então, a imagem do menos 4 é 0. A imagem do 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, tá? E mais 4 vezes 4, 16. 16 com 16, 32. Então, olha, observe, ó, que todo número elevado ao quadrado, ó, é sempre um resultado positivo, ó. Então, tanto faz 4 vezes 4, como menos 4 vezes menos 4, ó, dá sempre 16. Aqui você vai subtrair, ó, porque são sinais diferentes, aqui é mais, aqui é menos, né? Ou são dois números opostos, você cancela, fica 0. Então, aqui você soma porque são sinais iguais, tá? Então, 0 mais 32, 32, certo? Então, pessoal, esse assunto é um assunto super importante para vocês, porque o primeiro ano é todo formado por função, certo? Então, vocês vão passar o resto do ano todinho, ó, calculando isso aqui, que é a imagem. Na física também, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, tá? E na química também. Na química, todas essas fórmulas da química, tá? São também funções. Então, é importante que vocês procurem sintetizar isso, aprender isso, porque você fazendo isso, você não vai ter dificuldade na área de ciências, tá certo? Então, para vocês, bons estudos, tá? E até